Vou começar aqui. O que eu queria falar hoje a apresentação é baseada no livro do Jesse James Garrett. Eu vou começar falando aqui um pouco de... A primeira coisa que eu queria falar é que experiência não é função de uma pessoa só no projeto. Então, quando a gente vai falando de serviço, produto, todo mundo que está envolvido tem que entender que qualquer decisão que for tomada, independente dos planos que a gente tiver aqui, que vocês vão ver mais para frente, vai impactar na experiência. Então, é importante a gente ter alguém que cuide de alguma parte do processo, focado nisso. Mas, quando a gente está falando de experiência, a gente está falando de toda e qualquer interação que o usuário vai ter com o sistema que a gente está construindo, né? Sistema, serviço, produto. E aqui a gente está pensando, esse livro é de 2002 e essa segunda edição é de 2011, se eu não me engano, 2010. E dos anos 90 que começaram a criar essa ideia de experiência de usuário, a gente começa a trabalhar o design voltado para o user-centered, né? É voltado para o usuário. Então, quem desenvolvia software, desenvolvia pensando como a coisa tinha que funcionar e, de repente, entenderam que as pessoas, quando iam interagir, não funcionava para elas. Então, a gente sempre vai falar em uso, focado no usuário, não só o sistema, da forma como ele tem que ser construído, mas sim como ele vai ter que ser utilizado. Esse sou eu, sou formado em desenho industrial, tenho experiência em design visual, meu background é maior em design visual, e tenho atuado como UX há 3 anos, e há 3 meses na Stephanie. Esse é o autor do livro, o Jesse James Garrett. Ele começou como um desenvolvedor, partiu para começar a desenhar um pouco de interface, e mais para frente, quando ele começou a desenhar a interface, ele entendeu que a relação que existia entre a construção do sistema e a interface, ela influenciava em como as pessoas utilizavam, e aí ele, depois de ter essa experiência, ele começou a trabalhar, ele criou a Adaptive Path, a empresa que ele criou, junto com algumas outras pessoas, que é focada em resolver problemas de experiência. Foi criada em 2001, e aí foi quando ele construiu o livro, acho que ele lança em 2002, mas ele começa a construção em 2000, 2001, e aí ele cria a empresa, porque ele percebe que está tudo interligado ali. A história do livro, ele tenta começar como um dia ruim, como se fosse uma experiência de um dia ruim, em que você acorda, você liga a cafeteira, vai se arrumar, quando você volta, a cafeteira não fez café. E aí você tem que sair correndo, porque você está atrasado. Quando você entra no carro, você vê que está sem gasolina, tem que ir no posto. No posto você chega e a bomba de gás, ele é americano, né? Então ele vai pagar, vai passar o cartão lá na bomba de gás que aceita cartão, que eram poucas, era a única. Não aceita o cartão dele, ele tem que correr para ir pagar no caixa. Quando ele vai no caixa, a pessoa está toda atrapalhada lá, demora muito. E no final, ainda quando sai do posto, ele tem que ir pro caminho dele, porque teve um acidente na estrada. E aí ele tenta mostrar como a experiência influenciou a experiência de uso de algum produto, influencia todas as coisas que foram acontecendo no dia a dia dele. A cafeteira não fez café porque ele não ligou, ele apertou o botão até o final. E ela não tinha nada que mostrasse para ele que ela estava funcionando, desde sempre. Então ele sabia que ele apertava e ela ia funcionar, mas ele não tinha nada indicando aquilo, nenhuma luz, nenhum barulho, nem nada. Tudo isso está relacionado com a experiência, né? A bomba de gás é a mesma coisa, ele tentou passar o cartão dele, só que ele passou na orientação errada. Não tinha nada que indicasse que ele podia virar o cartão e tentar de novo. O problema do caixa era que uma máquina antiga não tinha diferenciação de nada com relação a cor, luz, e era muito difícil para o atendente fazer várias coisas ao mesmo tempo e interagir com aquela máquina. Um dos exemplos bem práticos assim, que eu tive até no carnaval agora, foi de uma maquininha que eu não lembro de qual marca que era. Geralmente o botão de confirmar, né, ele está verde e ele é maior, que é o botão que você mais aperta. E a maquininha tinha os mesmos tamanhos e a cor era bem apagada. E no carnaval a gente está um pouco alterado, né? Eu não sabia se eu tinha apertado ou não, eu não tinha noção, porque eu apertei um botão que eu vi e não fui no maior, né? Não fui indicado por isso. Então, a experiência está nesse ponto também, né? A gente entender como a pessoa interage e o que é o melhor para facilitar o caminho dela. E no problema de acidente foi que o cara estava dirigindo e ele teve que mudar a estação do rádio, ele teve que desviar o olhar e ele bate o carro por causa disso. Não é à toa que os controles do rádio foram para o volante.
Então, volume, as coisas que são mais usadas no carro, volume, estação ou mudar de música, foram para o volante, né? Isso não é à toa, isso foi uma questão de teste, enfim, e analisar a experiência, como o usuário está interagindo com aquela peça. Ele faz esse desenho, é o diagrama que ele cria, que o Jesse cria, para poder explicar como é a estrutura e como esses planos vão interagir com eles juntos criam a experiência, e como as alterações que são feitas nele vão sendo escaladas de alguma forma. A gente entende que o abstrato está lá embaixo, então começa na estratégia, até chegar numa coisa mais material, mais concreta, lá a gente chama de superfície. Para dar uma visão geral, estratégia é a parte o mais abstrato mesmo, assim, a gente vai trabalhar de forma bem abstrata mesmo, com objetivos que sejam alinhados tanto com o usuário quanto o negócio, né? Eu acho que é a hora onde o negócio mais está presente. Mais para frente a gente sobe para o escopo. O escopo define como é que a gente vai tratar esse produto, criar, imaginar feature, como esse produto como a gente vai começar a traduzir essa estratégia para algo mais palpável. Na estrutura, a gente vai trabalhar muito com a informação, como a gente vai organizar essa informação, como a gente vai criar esses caminhos para que o usuário entenda, né, para onde ele tem que ir. O esqueleto aí é o wireframe, né, como é que a gente começa já a colocar isso de forma que o usuário comece a interagir mais. Se a gente for comparar com a estrutura é onde está a informação, né, e o wireframe é como é que ele começa a se apresentar. E aí, no final, quando ele chama de superfície, e ele usa um termo muito legal que é design sensorial, que a gente pode tratar isso para qualquer coisa. A gente fala principalmente de produtos digitais aqui, mas cheiro é algo que cria experiência, sem dúvida. Som, a gente pensa pouco nisso também, mas existe não só o design visual, né? O tato também, se a gente for pensar em serviço ali. Então, na parte do design sensorial, a gente tem bastante coisa para estimular ali os sentidos, né, os seus sentidos. Falando um pouco de estratégia, assim, o principal para a gente começar a definir a estratégia é o que a gente espera desse produto e alinhar o que o usuário espera desse produto, né? É importante a gente entender o que a gente está construindo e como esse cara vai interagir com o que a gente está construindo. Esse o importante de trabalhar aqui é alinhar essas duas questões do que é do produto e do que é do usuário. Onde a gente tem o primeiro contato com a identidade da marca. Então é importante também entender o brand e como a marca entende que a gente deve construir os produtos dela, como é que o usuário dela já interage. É nesse momento em que a gente começa a trabalhar as métricas de sucesso, o que a gente vai entender que esse produto é bom, tanto para a empresa quanto para o usuário. É um momento importante na estratégia de definir isso. Aqui, quando a gente começa a trabalhar com segmentação do público, a criação de persona, também é uma área de teste, pesquisa, dependendo do tipo de projeto. Se você vai fazer um projeto do zero, a gente começa com uma pesquisa. Se você vai pegar um projeto que já existe, que já está andando, você vai iniciar com um teste para entender como é que esse usuário, mapear como é que esse usuário utiliza, enfim, levantar o máximo de dados que a gente pode. Né? E é muito importante aqui também definir os papéis, como as pessoas vão atuar de acordo com essa definição dessa estratégia, e os entregáveis, né? Aí é uma parte bem prática de gestão, assim mesmo, de falar para o cara, o que a gente vai fazer para você, e o que a gente vai te entregar no final. Não só o produto, seja um relatório, uma pesquisa, todo o material que a gente juntar. O escopo é pegar tudo isso que a gente juntou na parte de estratégia e começar a trazer, a tomar decisões mesmo e escolher caminhos para atender essa estratégia que foi definida lá atrás. Né? É muito importante ter entendimento do que a gente está fazendo, exatamente, a visão, começa a ter a visão do que a gente está fazendo. Antes a gente estava trabalhando com uma questão bem abstrata mesmo, uma questão até subjetiva do que tinha, aonde a gente tinha que chegar. E aqui a gente começa a tomar a decisão dos caminhos que a gente vai chegar. É importante saber o que a gente está fazendo e o que a gente não está fazendo. Ter essa definição para as duas coisas é bem importante. Aqui a gente começa também um trabalho de análise de requisito,
entender o que a gente precisa ter de informação, buscar dentro dos stakeholders o que a gente precisa ter. A definição das features pode começar aqui também, separar como é que a gente vai entregar. A gente não precisa pensar em tecnologia nem nada agora, mas é pensar como a gente vai começar a entregar as definições que a gente trouxe da estratégia. É uma fase de planning também, se a gente estiver falando de Scrum, algum método ágil, é uma fase importante de planning que a gente começa a definir. A gente tem definido lá atrás os papéis, aqui a gente começa a definir o que a gente faz em cada ciclo, em cada sprint. Essa é uma fase importante, porque a gente começa também a ter noção da nossa capacidade produtiva aqui, né? E aí é muito importante documentar isso, assim. Se é importante documentar a estratégia, aqui é mais importante, lá é um pouco mais subjetivo. Então aqui a gente está falando exatamente do que a gente vai fazer, né? Então a ideia de ser positivo é a gente não perder a motivação do time e nem perder a simpatia do cliente. É sempre bom falar o que a gente está fazendo e não o que a gente não está fazendo para o cliente, né? E para a documentação também. Ser específico é importante, porque a gente não pode ficar trabalhando como se não soubesse o que a gente está fazendo. Então, isso é importante. E na linguagem subjetiva também, é bom evitar, quando você está documentando, é bom evitar bom, ruim, feio, bonito. São conceitos subjetivos e cada pessoa entende de uma forma, né? E aí, se você não está alinhado com o cliente com relação a como você está usando essa sua linguagem, se o cliente fala bonito e você aceita, no final você vai ter que entregar o bonito dele. E você não vai saber qual é o bonito dele até ele fala sim ou não. Então, é importante buscar uma linguagem objetiva para que fique bem alinhado a questão de negócio e a questão do trabalho, né? Da entrega. Aqui, quando a gente começa a falar de estrutura, a gente está falando de fluxograma, diagrama, enfim, que é quando a gente começa com o desenho da jornada ou do blueprint de serviço, a gente começa aqui a entender como que o usuário vai passar por esse nosso produto. O design de interação, ele entra aqui para a gente ligar os caminhos, ele vai entrar na home, depois ele vai ter acesso a quais páginas, a gente começa a definir essas coisas aqui. Quando ele fala de modelos conceituais, ele está falando um pouco de coisas que já foram feitas e que a gente não precisa ficar perdendo tempo fazendo. A ideia de um modelo conceitual é que a gente já sabe que o usuário convive com aquele sistema ou um sistema parecido, e a gente pode usar esse comportamento para basear o nosso. É óbvio que cada produto é diferente, e é importante a gente entender isso lá na frente, se o nosso usuário é o mesmo de cada produto. Mas o uso de modelo conceitual é para a gente evitar de ficar recriando a roda. Então, se a gente sabe que o modelo já é feito dessa forma, o fluxo de login, um fluxo de pagamento, a gente já sabe como é que é. A gente já tem uma base para fazer. Então, a gente não precisa ficar perdendo tempo criando isso do zero. A gente vai perder tempo analisando do cliente, do usuário, ver como ele está, se está de acordo com o que ele faz. Mas não necessariamente ficar criando tudo do zero. Aqui, quando ele fala de lidar com erros, é que quando a gente começa a criar essa jornada, a gente tem que começar a prever os erros que podem acontecer. O interessante é que a gente crie sistemas que possibilite o cara de cometer um erro. Por exemplo, um carro automático. O carro automático não liga se ele não tiver no P. Porque se ele ligar, ele estraga toda a caixa de câmbio do carro e pode acontecer um acidente. Então, o jeito que ele evita, o carro não liga. Então, esse seria o cenário ideal para qualquer sistema que a gente criasse. Uma outra forma seria evitar, ao máximo, expor o cara ao erro. Então, se ele tem uma task para realizar naquela tela, uma tarefa, é importante que a gente deixe o foco dessa tarefa na tela. Então, que não crie distração para o cara e evitar que ele cometa erro. E o que é difícil de acontecer quando a gente cria alguns sistemas, e no final ele vai cometer erro. Então, o que a gente pode fazer é alertar e tentar evitar, indicar alguma coisa que a gente sinta que seja mais crítica, mais sensível para a tarefa que ele tem que executar. E a arquitetura de informação, que é realmente essa organização, a construção desse fluxograma, começar a entender que a gente tem que tomar cuidado com nomenclatura, sempre buscar a organização que seja feita de forma intuitiva, para que o usuário saiba que os assuntos estão relacionados e eles vão estar organizados dessa forma. Uma boa dinâmica aqui é o card sorting, né, para a gente poder entender como o usuário faz a relação de um assunto com o outro e como é que a gente pode alinhar essas informações. A parte de esqueleto, a gente vai falar de wireframe. A gente começa a entender aqui, começa o desenho mesmo da tela, né? A necessidade de botão, de campo, de
drop-down, enfim, a gente começa a entender como a gente começa a entregar essa experiência que foi definida lá atrás, né, juntando todos esses os nossos planos aí anteriores, chegar aqui e começar a entender o que a gente precisa para entregar, para fazer que o usuário complete essa tarefa, né, que é o objetivo do nosso produto. Ele fala de convenção e metáfora, assim. Convenção é um pouco baseado nos modelos conceituais, é como todo mundo faz, a gente pode trabalhar dessa forma. Só que é sempre importante a gente ver depois e acompanhar se as pessoas estão fazendo daquele jeito, porque os comportamentos mudam, mas, ao mesmo tempo, existe uma convenção para uma série de coisas, né? Então, é usar a convenção, como a gente já conhece, como base, e depois estudar e medir isso para ver se isso resolve, né? Se a gente for pensar na questão de convenção, é assim, né? Se você fosse... Porque a questão de convenção é entender como é que o usuário utiliza. Mas o mais importante não é só entender, não é só fazer uma entrevista com o usuário e ouvir ele falando, eu faço assim. É analisar mesmo, ver ele fazendo e falar, pô, legal, você faz isso mesmo que você falou. Porque um dos motivos que as pessoas, às vezes, na empresa não querem fazer pesquisa, eles usam o exemplo do Ford lá, né, que ele fala assim, se você perguntasse para os usuários, na época, que eram as pessoas que andavam de charrete, o que eles queriam, eles iam falar cavalos mais rápidos. E o cara vai lá e faz um carro, que era um cavalo mais rápido, só que de uma outra forma, não usando animal, enfim. Então, as coisas que a gente tem que avaliar tem a ver com tanto como se faz e menos como eles falam, né? Então, avaliar a convenção é mais importante do que você ter só a fala do usuário ali, né? A questão de metáfora, ele coloca aqui em esqueleto, mas talvez a gente possa até falar disso na frente também com relação ao design sensorial. Porque metáfora é muito bom para a gente fazer marca, fazer texto, escrever poema. Mas quando a gente está falando de sistema, a metáfora a gente cria porque a cabeça do designer ela geralmente está pensando em significados diferentes, né? Ou ressignificar as coisas. Então, se a gente pegar, por exemplo, o botão de salvar, eu nem sei como é que está hoje, porque é tão automático, né? Mas foi um disquete durante muito tempo. Se a gente pegar as pessoas que estão nessa sala hoje, vocês nunca mexeram no disquete, né? Você já chegou a mexer no disquete? Bom, mentira. Mas assim, se você for pegar a grande parte da geração de hoje, ela não sabe o que é um disquete. E na época era muito intuitivo, a gente olhava um disquete, o disquete a gente usava para salvar a informação e transferir, e era claro. E aí, ali não era uma metáfora, né? Mas, por exemplo, quando você usa hoje, é mais uma metáfora do que realmente uma coisa prática. Então, às vezes, as associações que o usuário tem que fazer, elas são tão complexas que não vale a pena você perder tempo com isso. E aí, na nossa cabeça de quem está produzindo, tá muito óbvio. Mas quando chega para o usuário, ele fala, nossa, eu não tinha entendido que tinha que fazer isso aqui, olhar aqui e tal. Então, esses são os problemas que a gente tem quando a gente não faz o teste tão cedo e a gente não acompanha também os usuários utilizando a ferramenta, né? Então, o uso de metáfora aqui, ele é bem, não é encorajado, assim, né? Quando a gente está falando de marca, ok e tal, mas quando a gente está falando de ícone, ou até de navegação, é complicado usar, porque pode mais complicado do que ajudar. Aí, na parte de design de interface é isso, fazer essas escolhas sobre o que a gente vai colocar, como é que a gente vai dispor esses elementos e essa informação. E o design de navegação é entender que a gente tem que começar a juntar os assuntos de forma que fique claro para o usuário que está relacionado com o quê. De certa forma, seria interessante colocar todos os links possíveis na home, mas isso pode gerar um problema de confundir o que realmente o usuário precisa fazer na ferramenta. Então, quando a gente pensa em navegação, não é simplesmente colocar tudo à mão dele a qualquer momento, porque isso pode gerar uma confusão e atrapalhar a função do produto, né? Geralmente a gente vai ter um produto com uma função principal e em cada tela ele tem uma ação que é uma tarefa principal para ele, né? Então, é importante a gente deixar esses caminhos abertos e outros fechados, no sentido de que ele precisa entender que para entrar em algum lugar, ele precisa entrar em algum lugar antes, né? Então, nem falando aquela regra dos 3 cliques, que eu acho que é bobagem, assim, mas é fazer com que as coisas estejam interligadas, né? Essa é a parte mais importante na hora de criar o wireframe aqui. Chegando no final aqui, a questão da superfície, né? Quando a gente vai definir, a gente vai começar a falar
de funcionalidade, é juntar tudo que a gente desenvolveu até hoje, né? Tanto a parte de conteúdo, funcionalidade, e juntar com a estética mesmo, para entregar aquela experiência que foi desenhada lá no começo, a estratégia que foi desenhada lá no começo. Depois de todo esse período, passando por todas essas fases, aqui é meio que a cereja do bolo, assim. É como a gente vai entregar isso pro cara, como é a primeira experiência que ele vai ter ali, sem dúvida, é na superfície. O que acontece também, às vezes a gente quer entregar uma superfície bacana com um sistema que não funciona. Isso é um problema, porque não vai resolver o problema do cliente, e a gente vai ficar tentando mexer num lugar onde ele é só um espelho de tudo que foi desenhado antes. Então, o problema de você encarar como uma coisa separada ou que possa ser entregue separada é complexo por causa disso, porque ela vem de outras decisões que foram tomadas, e aí, no fundo, você acaba, por decisões que foram tomadas erradas lá atrás, quando chegar aqui, ela vai continuar errada. Não importa a cara que você colocar, né, ela vai continuar errada. Com relação aos 5 sentidos, é porque o autor chama de design sensorial, né? E aí quem nunca sentiu o cheiro de carro novo, assim, né? Faz parte da experiência aqui. Com certeza alguém pensou naquilo. Então, o toque do celular, por exemplo, característico, né, das épocas mais antigas, a gente sabia qual era o celular pelo toque. Ou o alerta do WhatsApp, né? Isso são coisas que fazem parte da experiência, fazem parte de branding também, se a gente for pensar na análise da marca, na relação da marca. E uma das coisas que acontece aqui também, na hora de construir a tela, o trabalho dos UIs, assim, é muito avaliar como é que o olho dele funciona, né? Aí, não sei se eu vou falar besteira aqui, mas é um conceito de design gráfico. Acho que foi a primeira interação que as pessoas começaram a ter foi com peças gráficas, e começou-se a estudar isso, né? O que é uma hierarquia de informação, né? Um jornal, por exemplo. A capa de um jornal, o que chama mais atenção? O título e a foto da capa, ou a foto de baixo, ou, enfim, a gente começa a criar essas questões, né? E quando a gente começa a criar isso, a gente começa a pensar naquele foco. Qual que é a tarefa principal desse cara nessa tela? O que ele precisa ver primeiro? O olho dele, qual é o movimento que o olho dele vai fazer dentro da tela? Isso é importante a gente definir para a gente entender se o cara está fazendo, se a gente está desenhando a coisa para o cara resolver do jeito certo. Ontem o Bruno mandou uns vídeos de um teste que ele fez na Polícia Federal. E era justamente isso, ele tinha que prever se as pessoas conseguiam ver qual que era a notícia principal era a intranet da Polícia Federal. E, nossa, é muito doido ver o teste, gente, porque o usuário quebra a gente mesmo, assim, você não tem noção, você acha que o negócio tá muito óbvio e às vezes não tá. Sim. Ela ficou scrollando e indo voltando. Não achou? Ela achou, mas ela não falou com certeza. Que era a tarefa que ela falou meio duvidando. Eu acho que é essa aqui, a notícia principal. Isso a gente trabalha quando começa a entender o movimento que o olho faz, que chama mais atenção. E aí, assim, alguns conceitos de design mesmo, a questão de trabalhar com contraste, é importante para separar o que é mais importante, para destacar. A questão de uniformidade é a ideia de juntar coisas graficamente que sejam relacionadas. No caso ali, né, o contraste seria a notícia estar mais separada, ela estar com um título diferente, enfim. E o que está próximo, de repente, uma aba com informações que você sabe que você vai abrir e não está lá dentro. Seriam exemplos assim. Consistência interna e externa, ele está falando do seguinte: consistência interna é o produto como um todo ter uma identidade. Então, sei lá, se a gente pegar o app da Animal hoje, a gente sabe que ele está do começo ao fim, você sabe que está dentro do mesmo app. E o externa é pensando assim: esse aplicativo ele está dentro de uma outra família de aplicativos, ele está dentro de uma marca. Então, quão alinhado você está com o brand da marca? Assim. São conceitos que a gente tem que levar em consideração na hora de criar identidade, né? E aí, tecnicamente, a resolução disso é trabalhar com componentização, para a gente manter um padrão de formato de coisas. E para manter esse formato, o importante é o guia de estilo, né? Quando a gente cria o guia de estilo, ele serve para o cliente aprovar uma coisa só e não ficar aprovando tela por tela, é uma facilidade que a gente cria. Mas é importante para a gente enxergar como ele vai estar consistente dentro desse desenvolvimento todo. Então,
A componentização é para facilitar, aí vai depender do software que a gente estiver trabalha com componente, símbolo, enfim. E aí facilita tanto na hora de fazer, quanto na hora de fazer depois uma alteração. Aí a gente acaba mudando em masters, né, esse conceito assim de masters e criar libraries mesmo de componentes. E no final aplicando o guia de estilo para a gente também evitar de ficar perdendo tempo de mexer tela em tela. E, bom, aí, falando assim, no finalzinho, aqui, para finalizar, o que é importante a gente entender quando a gente está falando de todos esses 5 elementos aí, né? Que é importante ter o papel de cada um. É óbvio que se você pensar que fazer isso do zero sozinho, não vai estar trabalhando. Mas, geralmente, até pelo conceito de squads que muita gente tem trabalhado hoje, fica muito claro a função de cada um, né? Isso é muito importante para que as pessoas se sintam responsáveis por aquilo e que elas sintam e percebam que as decisões que elas estão tomando, elas vão influenciar, no final, a experiência. Então, é aquela coisa do que entregar a experiência não é responsabilidade do UX. Nunca foi e nunca vai ser. Ele pode ser um guardião dessa experiência, alguém que está focado no usuário. Mas, no fundo, a experiência está em todos os lugares envolvidos. Então, se a gente toma uma decisão de negócio, lá atrás, vai impactar toda a cadeia, assim, né? E quando a gente precisa fazer modificações também. Quando na frente a gente tem um problema e precisa voltar, tem que ter esse cuidado de entender que todo mundo meio que está responsável por isso, né? No final é importante o time inteiro entender qual que é o problema que está sendo resolvido, porque aí você mantém todo mundo alinhado, todo mundo na mesma página sobre o que a gente está fazendo, para que a gente está fazendo aquilo. E é importante entender também no final que o que a gente está propondo, geralmente que é uma solução para um problema, ela pode gerar outros problemas. Por exemplo, você criar um aplicativo que gera um trabalho de back-office para a empresa. Né? Então, é importante que isso esteja na cabeça de todo mundo, todos os stakeholders envolvidos. E ter a visão de que, ou mais para frente, você vai ter que resolver esse problema, ou de repente esse problema é muito maior do que o que você estava tentando resolver. Então, você não vai poder seguir por ali. Alguns erros de processo, aí é bem específico mesmo para quando você está desenhando a solução, quem está responsável por isso, né? Ele tem esses 3 conceitos aí, Design by Default, Mimicry e Fiat. Que eu não sei por que ele usa Fiat, eu achei isso em outros lugares também, mas o conceito é assim, o Design by Default é fazer porque a tecnologia permite, então todo mundo faz assim, você faz assim, default mesmo, não questiona. O by Mimicry é imitando o que as outras pessoas fazem, não dependendo só da tecnologia, mas porque todo mundo fez daquele jeito, não só porque a tecnologia permite ou não, você faz também. E o by Fiat é tipo fazer porque alguém mandou. Tipo, eu escolhi azul porque o dono quer azul, e não porque o azul é a cor que identifica com a marca, ou porque a gente viu que o usuário entendeu que o azul era com relação à marca. Então, assim, todos esses erros a gente comete a todo momento. Assim. E o que é importante é a gente lembrar que a gente está falando de design centrado no usuário. Assim. Então, geralmente a decisão tem que vir ou do usuário, dele falando, ou dos dados que a gente juntou com a pesquisa que a gente fez. Então, é importante entender que não é o designer que vai decidir, não é o PO que vai decidir, não é o sponsor que vai decidir. Se a gente está fazendo para o usuário, quem tem que decidir é ele. E aí, óbvio, né? A gente toma decisões a todo momento, mas essas decisões elas têm que vir carregadas de uma responsabilidade. E aí são os dados que a gente juntou que vai justificar, né? Eu não estou escolhendo porque é mais bonito, estou escolhendo porque no teste que eu fiz mostrou isso, isso e isso, né? Isso é importante colocar e é importante documentar também nessa fase. A gente toma decisão a todo momento e aí a ideia é assim, juntar dados, ter dados, né? Eu acho que é importante essa cultura. Quando as pessoas falam de data-driven e tal, as pessoas acabam tomando decisões porque elas estão jogadas ali naquele sistema e aí ela entende que, porque todas aquelas informações que ela juntou, ela já sabe tudo que ela está decisão vai estar toda embasada naquilo lá. E às vezes não, às vezes é uma coisa que você toma uma decisão e você acha que está certo. Assim. E aí quando você vai olhar depois uma coisa de persona, você fala, puta, mas esse cara, ele usa o celular no ônibus, sabe? E aí, tipo, a gente esqueceu disso. Então, os dados, eles são levantados, eles têm que estar sendo revisitados a todo momento. E aí essa questão ele levanta uma questão lá de maratona e sprint, a diferença entre os dois. A gente sempre fala sprint, por causa do Google hoje, né?
Mas a quantidade de energia que a gente usa para os dois, ela pode ser muito parecida. Só que a gente tem que entender qual que é a necessidade. Assim, grandes problemas não são resolvidos em uma sprint. E não são resolvidos pensando que isso tem que ser resolvido de forma rápida. É mais importante entender o processo e mapear esse problema e entender como a gente vai chegar nele. Vai ser uma maratona? Vai ser uma maratona ou vai ser uma sprint mesmo? 2 sprints a gente mata isso. E esquecer de avaliar qual que é o problema que a gente realmente está resolvendo. E aí algumas coisas que eu não falei que o livro fala, ele faz uma diferenciação bem clara entre serviço e produto. Nessa segunda edição, né, na primeira ele falava só de web design, assim, então ele só falava de site. E nesse segundo ele já fala mais de serviço mesmo, e de aplicativo, né, no celular. Ele fala um pouco, no começo do livro, ele fala um pouco de experiência em negócio, como a experiência impacta, né, a questão de ROI, a questão de manter o cara firme na plataforma, né, como isso dá retorno de grana mesmo, e como a gente às vezes fala pouco, né, para as pessoas isso, e a gente acaba tomando decisões voltadas para a tecnologia quando não vai adiantar nada se entregar o produto e ninguém usar. Ele dá um melhor treinamento de todos os elementos, né, e ele dá bastante exemplo de aplicação. Então, quando a gente fala dos elementos aqui, eu dei uma pincelada para vocês só, né, mas aí no fundo o livro é bem legal. Eu não posso falar como eu consegui ele, mas eu posso conseguir para vocês. Então, vocês podem mandar e-mail, eu mando um PDF mesmo. Brincadeira, tá no site dele. Ele deixa à disposição lá. E eu acho que é isso aí. Arrasou.